Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera, boa tarde, ou melhor, boa noite já, né? Passou das 6 e boa noite. Boa noite, Marcela. Boa noite, Muniz. Todo mundo que nos ouve e nos assiste. Este ponto final com uma nova equipe aí no comando. Pois é, a gente tá... Sob nova direção. A gente brincou, né, que a dupla titular tá de férias, mas a gente promete que vai dar conta do recado aqui. Ainda mais com os nossos comentaristas maravilhosos como você. E hoje tem bastante assunto, viu, Vera? Vamos começar falando do caso Marielle, porque... é uma história que a gente vem acompanhando há muito tempo, são 5 anos. Teve a delação de Elcio Queiroz, um dos executores do assassinato da vereadora Marielle Franco, também do Anderson, motorista dela no momento. Falta chegar agora, como nós dizíamos até no começo do programa de hoje, aos mandantes e também a motivação desse crime. Será que com que a gente vem acompanhando os desdobramentos, essas novas operações em curso, o fim parece estar próximo? A gente vai saber de fato quem foram os mandantes, qual foi a motivação do crime? Olha, Marcela, com certeza mais próximo, né? Porque a entrada da Polícia Federal parece ter dado um novo ímpeto ao caso. Era um caso que vinha ali sem nenhuma novidade praticamente desde 2019, que foi quando foi preso o Rony Lessa, que foi o executor dos disparos contra Marielle Anderson. Também foi preso o Elcio Queiroz nessa época. Depois houve alguns avanços quanto ao descarte das armas, a destruição do veículo Cobalt usado para atingir os dois, mas ficou nisso mesmo, sem se conseguir avançar. Muitas trocas de delegados da Polícia Civil envolvidos, trocas também dos promotores do Ministério Público do Rio de Janeiro que participaram das investigações, e aí a gente já estava meio sem esperança de que se fosse chegar a resolução completa desse caso depois de 5 anos. E a entrada da Polícia Federal trouxe esse novo ímpeto e a delação do Elcio Queiroz. É de se esperar que ele entregue também informações referentes a isso que você disse, o mandante e a motivação. Isso é o principal para se saber. Mas o fato dele ter confirmado a própria participação e que os disparos foram realmente dados pelo Rony e que ainda houve a participação de outros 2 integrantes, um deles que foi preso hoje, Maxwell Correia, o Suel, e o outro, o Edmilson, que foi assassinado, né? Foi executado em 2021, Edmilson Oliveira da Silva Macalé. Isso fecha esse capítulo da execução do crime e traz a possibilidade de se avançar sobre os mandantes. Por quê? Porque Macalé parece ter sido esse elo entre os mandantes e os executores, tanto que ele foi executado. Parece ter sido uma queima de arquivo de alguém que poderia trazer informações importantes a esse respeito. Mas também o Suel, pelo fato de ter ficado bancando os outros 2, dando dinheiro por todos esses anos, ajudando inclusive a custear a defesa, ter participado tanto da fase da campana quanto da fase do planejamento dos assassinatos, e era inclusive quem deveria ter dirigido o carro se não tivesse refugado uma vez. Ele também pode ser um personagem importante para trazer informações a respeito desse elo do mando. Agora que a gente sabe da presença do Macalé nesse caso, vai ser possível rastrear as contas dele, todas as ligações, tudo que ele teve antes de ser executado. E aí cruzar as informações das investigações dos 2 crimes também pode ajudar a trazer pistas sobre o mando e sobre a motivação, se essa motivação foi política, se ela teve ali a sua origem no fato de que a vereadora atuava na região
em que as milícias ligadas a esses bandidos estavam presentes. Então, tem muita coisa ainda para vir à tona, mas agora a gente tem certeza quanto à execução. Isso é importante como uma prestação de contas à sociedade, à família da vereadora Marielle, que aguardou por muitos anos alguma resposta do poder público quanto a esse caso. É possível, então, agora julgar esses executores do caso, por exemplo. Agora, Vera, essa é uma investigação que se arrasta aí há tantos anos, né? E no início agora de 2023, a Polícia Federal entrou no caso e a gente teve hoje essa operação que envolveu a PF e o Ministério Público, mas não envolveu a Polícia Civil, né? Que estava antes responsável aí pelo caso. Como é que a gente pode entender essa entrada da Polícia Federal e esses novos achados? Parece que essa entrada da PF deu uma acelerada na investigação, né? Pois é, e você veja, Muniz, a forma como foi tratado, com uma grande pompa ali, com a presença do ministro Flávio Dino, presença do diretor-geral da Polícia Federal, do superintendente da PF e das equipes designadas, foi para marcar como se tivesse havido uma nova investigação, realmente uma nova etapa, e a partir dela a possibilidade de se chegar a uma conclusão quanto aos executores dos assassinatos de Marielle e Anderson. Então, o ministro chegou a dizer isso, foi uma nova investigação. E no início do ano, quando esse inquérito foi aberto, em fevereiro, também foi tratado assim, olha, passa a ser agora uma prioridade do governo federal chegar a uma resolução desse caso. E tem de ser mesmo, é muito grave que uma parlamentar, no exercício do seu mandato, tenha sido assassinada no meio do Rio de Janeiro, das ruas da cidade, e isso tenha ficado tantos anos encoberto por uma névoa de tantas incertezas. Então, é necessário que todas as forças sejam empregadas para se chegar a desvendar de forma absoluta esse crime. E esse empenho por parte do governo federal é bem-vindo e até aqui se mostrou bem sucedido. A gente vai ter de ver ainda o que mais o Maxwell ofereceu, porque a gente sabe que delação não pode ser só ouvir dizer, me contaram, o Rony me disse, eu escutei uma conversa, ele tem de trazer elementos de prova. E esses elementos de prova que podem levar a avanços nessas próximas fases do caso. O próprio ministro foi muito taxativo em dizer que se está no caminho também para chegar a conclusões sobre o mando. Mas eles não podem dar muita informação, até sob pena dos mandantes destruírem mais provas, tentarem ainda queimar arquivos e etc. Então tem que ser algo muito cauteloso, mas me parece que agora essa investigação está no melhor caminho que ela já esteve ao longo desses anos todos. E na lei da delação premiada é aquilo também, né, Vera? Você tem que, para delatar alguém que está acima de você na organização criminosa, né? Tem isso também, ou seja, provavelmente há outros caminhos, outras questões que foram descobertas nessa delação, precisam ser apuradas ainda pelas investigações, que podem vir à tona também a qualquer momento. O próprio ministro Flávio Dino já chegou a dizer que outras operações, desdobramentos dessa operação devem ocorrer nas próximas semanas, né? E acho que é importante também porque traz um pouco do que a gente... algumas pessoas ainda já tinham algumas suspeitas, era falado, comentado, mas não sabia. Como, por exemplo, o fato de que a Marielle estava sendo acompanhada até desde 2017, antes do ano do crime, muito tempo antes do crime, ela já estava sendo monitorada. Então, são detalhes que não eram conhecidos e agora se tem essa comprovação a partir da delação, um passo muito importante, ainda mais quando a gente tem a irmã de Marielle Franco como uma ministra no governo Lula, né? Exato, você veja, esse fato dessa premeditação de 8 meses, inclusive com uma tentativa frustrada no ano anterior, no ano de 2017, que teria sido revelada numa festa de Réveillon pelo Rony Lessa, tudo isso mostra que não se trata apenas de, não ia com a cara dela, ou não gostava do que ela falava. Tem uma motivação muito maior para tantas pessoas se envolverem num consórcio criminoso ao longo de tanto tempo, monitorarem uma pessoa da maneira que monitoraram, inclusive com acessos via Google e outros, e inclusive cogitando executá-la no centro da cidade, num evento onde ela estava. Então, era algo que tinha de ser certeiro e não podia falhar. Foi empregado muito recurso para isso, desviada uma arma do BOPE,
Foi cogitado ter, além do Rony Lessa, um outro integrante armado. No dia isso não deu certo, mas então era algo que era muito importante para alguém que Marielle fosse morta. Então, eu acho que essa é uma linha que vai ser seguida de agora em diante para se tentar chegar à conclusão definitiva desse caso. Bom, vamos mudar de assunto, Vera. Vamos falar um pouco de economia, porque os ministros Alckmin e Haddad, né, anunciaram um pacote de incentivo à indústria, um valor alto, que vai na contramão, de certa forma, da ideia de se arrecadar mais, né? Porque Haddad está querendo arrecadar mais para poder cumprir todo o orçamento. E, de certa forma, a Alckmin tentando dar mais incentivo à indústria para motivar esse setor. Tem impacto fiscal negativo? Olha, o Haddad procurou negar, Marcela. Eles ainda não anunciaram o valor total desse pacote. Ele pode chegar a 15 bilhões, mas esse valor depende justamente do espaço fiscal que vai haver. Então, o Haddad procurou mostrar nessa coletiva que os dois deram que tudo vai ser feito em consonância com o arcabouço fiscal e não contrariando as suas diretrizes de aumentar justamente a arrecadação e de tirar incentivos que foram ineficazes ao longo desses anos. Essa proposta de reindustrialização é uma proposta da campanha do Lula. E a razão de ter colocado o vice-presidente no Ministério do Desenvolvimento Econômico, uma das razões foi essa, foi que ele iria dar um novo dinamismo à indústria. Tanto que o Alckmin não fala em reindustrialização, ele procura usar a palavra neoindustrialização, que seria uma nova indústria já nascida com aí os vetores da inovação tecnológica, de ser uma indústria mais verde na sua concepção. Então, os incentivos vão estar, de alguma maneira, ligados a isso, a necessidade de se renovar o parque industrial, que o brasileiro está muito defasado em relação ao resto do mundo, e apostar em inovação e também em renovação nas questões aí ecológicas e de energia, etc. Então, foi um primeiro anúncio desse pacote que virá, os dois junto ali, trabalhando conjuntamente. A gente sabe que o MIDIC, que é o Ministério do Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, foi recriado a partir do desmembramento do Ministério da Economia, que o Bolsonaro tinha juntado tudo numa pasta só. Então, para mostrar que a equipe econômica está atuando em conjunto e em consonância na elaboração desses projetos. O Alckmin deve ter aí ao longo dos próximos dias, próximas semanas, outros anúncios de agendas positivas nessa área de reindustrialização também. Ô, Vera, como é que fica esse pacote de medidas, essa agenda positiva diretamente ligada ao Alckmin, sendo que a gente sabe que está havendo aquela pressão do Centrão por cargos, o nome do Alckmin já surgiu em uma especulação ou outra, mas ele também é o vice-presidente, né? Então é uma movimentação ali complexa. Dá para dizer que essa agenda positiva é uma resposta a essas especulações de que a vaga do MDIC poderia também entrar nas barganhas do Centrão? Acho que sim, Muniz. O vice-presidente está querendo mostrar que está presente nas negociações e nos grandes projetos do governo, nos projetos ali que foram anunciados na campanha, que são as prioridades. Então, vai entrar com uma série de agendas para evitar que não só o ministério dele, mas também o Ministério da Aviação, que é do PSB, entre nessa barganha por cargos. Porque a ideia aí que foi cogitada era que o Márcio França ocuparia o ministério dele e ele poderia ser só o vice-presidente e não ter cargo. Só que se fosse para fazer isso, o Lula não teria designado o vice-presidente da República para um cargo. Ele o fez para justamente dar um sinal de que essa seria uma prioridade de governo, de que a política industrial seria uma prioridade de governo. E também como uma forma de prestigiar o Alckmin. Os dois têm uma excelente relação e o Alckmin é a todo momento elogiado pela sua fidelidade, a sua lealdade ao Lula, por não ter criado nenhum ruído até aqui e na campanha ter ajudado a trazer um novo eleitor para o Lula. Então, acho que o presidente não vai querer fazer esse gesto agora, um gesto de, olha, preciso do seu ministério para acomodar o Centrão. Não parece fazer sentido. E essa agenda agora mais robusta de iniciativas na área do desenvolvimento econômico, indústria e comércio vem para reforçar o papel
do Alckmin. O fato dos dois ministros terem aparecido lado a lado ali mostra isso, que o vice-presidente está na equipe econômica, ele é um integrante da equipe econômica e não deverá sair para ficar ali apenas como vice decorativo, como gostava de dizer o Michel Temer. Não vai ter esse papel. Se fosse para ter esse papel, o Lula nem teria chegado a designá-lo como ministro. Os espaços para essa mudança ministerial parecem muito restritos, porque cada designação de ministério seguiu uma lógica na época em que foi feita. Não estou vendo muito o caminho pelo qual o Lula vai poder fazer essa mudança ministerial para abarcar o PP e os republicanos. Acho que a Caixa Econômica certamente é um caminho, e é um caminho possível, mas o primeiro escalão me parece com as vagas todas elas tomadas e com os seus ocupantes muito sentados ali, sem querer abrir espaços. Não é uma equação simples de promover. Também acho, viu? Ô, Vera, vamos girar aqui, mudar de assunto novamente, falar sobre o presidente da Câmara, Arthur Lira. Teve aqui agora em São Paulo, né? Participou de um almoço com empresários para tratar justamente da reforma tributária. E eu me questiono, será que Arthur Lira está em alta com o empresariado depois das questões envolvendo a reforma tributária? Olha, Marcelo, o fato dele ter conseguido entregar a agenda econômica no primeiro semestre o colocou nessa posição, que era uma posição da qual ele não desfrutava até pouco tempo atrás, né? Todo o fato dele ter vindo do baixo clero, ser um representante do Centrão, ter comandado ali as emendas RP9, o famoso orçamento secreto, o colocava na figura de um político que não tinha essa proximidade e até um certo respeito da parte do empresariado. Desde que ele pôs para votar o arcabouço fiscal, votou a PEC da transição numa boa e agora a reforma tributária, ele galgou um outro patamar em termos de interlocução com o empresariado e ele está querendo fazer valer essa nova posição para fazer ali um retrofit da imagem dele, se colocar como alguém capaz de discutir os grandes temas nacionais e não apenas essas questões ligadas a ministério, a emendas, que são aquelas em que ele sempre atuou ao longo da sua vida parlamentar. Então ele vai fazer aí um giro, já fez, tem ido a vários desses eventos empresariais, esteve no da CNI, agora esteve no do LIDE, também participou de outras conversas com setores. Nesse de hoje estava também representada a Federação dos Bancos, a FEBRABAN. Então ele está buscando essa nova interlocução como uma maneira de melhorar a sua imagem como um líder, uma liderança política voltada para os assuntos de interesse nacional e não apenas para os interesses corporativos dos deputados e os seus paroquiais como parlamentar de Alagoas. Agora tem outros assuntos, né, um pouco mais espinhosos e aí, de fato, ligados a ele especificamente, né, Vera? Nesse evento também ele foi questionado sobre aquelas medidas que ele entrou na justiça pedindo a remoção de reportagens com denúncias contra ele, principalmente denúncias da ex-mulher dele, de violência sexual, de violência mesmo física, e ele conseguiu na justiça a remoção desses textos, mas hoje ele disse que não praticou censura, que isso faz parte do direito dele de se defender. Esse é um outro lado dessa moeda, né, Vera? É isso, ele vai ter que cotejar esses dois lados e não sei se será possível ele conseguir dominar a narrativa a ponto de o lado das investigações não se sobrepor a esse que ele está querendo fomentar agora. Porque, além dessas denúncias da ex-mulher dele, de que ele teria praticado violência contra ela em 2006, que ele entrou na justiça para que fossem retiradas do ar de pelo menos 3 sites, também tem aquelas investigações sobre o kit de robótica, compra do kit de robótica por várias prefeituras de Alagoas ao longo do governo Bolsonaro, e na qual os investigados são todos muito ligados a ele, e as investigações foram agora paralisadas por ordem do ministro Gilmar Mendes, pelo fato de ele ter foro especial e ser necessário, de acordo com o ministro, investigar se o que foi feito até aqui feriu a lei do foro ou não. Então isso pode levar a que se anule, por exemplo, tudo que foi feito até então, se o Supremo, o Pleno do Supremo,
constatar que houve aí alguma burla à lei do foro privilegiado. Então, o Lira está hoje atuando em 3 frontes, vamos dizer assim. Um deles é esse fronte público que ele quer fomentar de quem está promovendo os grandes temas econômicos. O outro é aquele em que ele vinha atuando há algum tempo, que ele quer fazer um ministro, quer indicar o presidente da Caixa, quer ter mais poder no governo e na distribuição de cargos do governo. E o terceiro é esse de cunho pessoal das investigações que ele tem de responder tanto por essa suposta censura que ele nega, ele diz que não podia permitir que voltasse à tona um assunto que já foi arquivado em investigações anteriores, que é esse da mulher, e nega também o envolvimento na história dos kits de robótica, mas são investigações que vão continuar ao longo aí do próximo semestre, com certeza, e dos próximos anos do mandato dele também. Antes da gente encerrar, Vera, vamos falar do presidente Lula, que deve passar por uma cirurgia até o fim do ano, uma cirurgia no quadril. O pessoal costuma dizer, nossa, mas por que vocês falam da saúde do presidente? Por que tem que falar de uma cirurgia lá para o final do ano? É de interesse público, afinal estamos falando do presidente da República, né? Então, vamos entender um pouco qual que é o problema do presidente e qual que é a expectativa com relação a essa cirurgia, porque de certa forma acaba influenciando até na maneira como ele vai conduzir nos próximos meses o seu mandato, né? Exatamente, Marcela. Em qualquer país, em qualquer democracia, o acompanhamento da saúde do presidente da República é uma função importante da imprensa, Sim. porque a população tem de ser informada. Isso faz parte do princípio da transparência. O Lula tem um problema de quadril sobre o qual ele mesmo vem falando ao longo dos últimos meses, que parece ter se agravado a ponto de provocar dores fortes no presidente, e ele precisou fazer uma infiltração que é um paliativo para uma situação dessa natureza. O tratamento recomendado mesmo é uma cirurgia, inclusive com a colocação de uma prótese no quadril em situações em que a artrose já se agravou muito, que é o problema que ele tem, e deverá ser isso que ele vai fazer, mas ele quer postergar ao máximo para justamente não parar com as suas atividades, inclusive com as viagens, nesse momento em que o governo ainda está ganhando impulso, ainda está ganhando tração. E tem aí o lançamento do PAC, tem uma série de projetos nos quais ele quer estar presente, e viagens aos estados, uma viagem agora dos países em desenvolvimento. Então, ele não pretende se ausentar para uma cirurgia neste momento, quer postergar ao máximo. Os médicos tentam puxar para o mais perto possível e ele quer jogar para dezembro. Então, em algum momento entre outubro e dezembro, ele deverá se submeter a uma cirurgia simples. O Brasil tem uma expertise muito grande em fazer esse tipo de prótese. Em Brasília tem um centro de excelência para isso, que é o Sara Kubitschek, mas ele deverá se operar com os médicos do Sírio-Libanês aqui em São Paulo, que é a equipe que já o acompanha nesse e em outros problemas de saúde. Então, não é nada grave, mas é algo que pode tirar o presidente de combate por uma semana, por alguns dias, que é o tempo de recuperação cirúrgica. Então, precisa ser acompanhado. E a música, hein, Vera? Na sexta eu não vim, né, porque eu tive uma consulta médica, mas a Barbie mania só se intensificou desde então. Não é possível fugir desse fenômeno. Até o Michel Temer, o governador Tarcísio, todo mundo embarcou nisso. Então, não seríamos nós que ficaríamos de fora. Vamos abrir a semana no gás ali, com a Dua Lipa, que tá no filme e tá na trilha. E essa eu achei a melhor música, pelo menos naquele negócio já na Barbie Girl, na Barbie Woman. Essa é melhor. Você já assistiu, Vera? Não, ainda não. Tô com um pouco de preguiça, mas em algum momento eu vou ter de assistir para não ficar fora das conversas. Não pode perder o hype. Eu vou falar que eu, entre Oppenheimer e Barbie, eu era time Oppenheimer, mas fui levado pela família a assistir antes do que eu imaginava Barbie e me surpreendi, viu, Vera? Depois quero saber sua opinião. Tá bom. É mais adulto do que eu imaginava. Mas pra ver os dois, você tem quase que tirar um sabático, né? Porque o outro filme tem umas 3 horas. 3 horas, né? Mas disseram que tá muito bom também. Eu já vi 2 tipos de críticas. Uma falando muito bem, elogiando muito a atuação, falando muito bem do filme. E outro falando que não, que escolheram o ator de forma equivocada. Eu tô meio confusa aí. Vamos ver.
Vamos lá, a gente debate nos próximos dias aqui no Ponto Final. Combinado. Vera, um Tchau. beijo pra você. Obrigada pela sua participação. Tchau, Até amanhã. gente. Beijo, Obrigada, Vera. ótimo jornal pra vocês. Tchau, tchau.